João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14, verso 1. Na abertura do culto, na leitura oficial, nós fizemos a leitura com toda a congregação. Quem encontrou, diga amém. Não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Querido Pai, eterno Deus, fala conosco nesta noite, Jesus, através da sua palavra, nós te agradecemos. Amém e amém. Pois bem, vamos para o ensinamento da palavra do Senhor. Jesus Cristo se reporta aos seus discípulos de uma forma toda especial. Antes de ser assunto aos céus, Jesus conversa com seus discípulos. Seus discípulos fazem algumas perguntas peculiares a Jesus. Jesus responde eles na íntegra. No versículo 1 do capítulo 14, Jesus traz um conforto aos seus corações, dizendo: não se turbe o vosso coração. Em outra versão diz: não atribule o seu coração. Não se perturbem, não fiquem ansiosos, preocupados. E nos dias odiernos, a gente tem observado que muitos crentes cristãos parece que perderam o equilíbrio. E perdendo o equilíbrio, com certeza, gera dentro de si uma instabilidade. Faz com que a pessoa não tenha paz no seu interior. Jesus é a nossa paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz, não a dolo como o mundo a dá. A paz do mundo é uma paz transitória, passageira. Mas a paz de Cristo é uma paz que excede todo o nosso entendimento. É uma paz que preenche a nossa lacuna do nosso coração, o nosso ser. Então Jesus, antes de ser assunto, de ser levado aos céus, Jesus verbaliza isto para os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Ou seja, vocês precisam entender que eu estou com vocês, e quando eu for, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O Consolador para que vocês tenham paz, segurança, firmeza. Não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, credes também em mim. Se vocês creem em Deus, vocês precisam também acreditar em mim, porque eu saí do Pai, fui enviado do Pai, e faço a vontade do Pai, e vou para o Pai. Assim como vocês creem em Deus, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vocês precisam crer também em mim. Então Jesus passa aqui, além de uma segurança de paz para eles não se perturbarem, mas também Jesus quer que eles tenham fé, que eles não venham ser abalados pelos problemas, as dificuldades da vida, mas que a fé deles possam estar arraigadas em Cristo. Crer em Deus e credes também em mim. Nós precisamos, meus irmãos, depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. No Salmo 121, verso 1 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus é o nosso socorro, Jesus é a nossa segurança.
Você pode perder muitas coisas, ter muitas percas, mas se você acredita no Senhor, você nunca vai perder a presença de Deus, você nunca vai perder a graça de Deus, você sempre vai estar alicerçado no Senhor. O salmista também escreveu dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. É interessante que o monte de Sião já aconteceu diversas guerras, diversos terremotos, diversas coisas aconteceram já em volta do monte de Sião, mas até hoje o monte de Sião está intacto, o monte de Sião não desabou, o monte de Sião continua. Assim é o crente, é o cristão que confia no Senhor. Pode acontecer grandes e grandes catástrofes, grandes e grandes problemas, mas ele está confiando no Senhor, a sua fé está no Senhor, aleluia, porque diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Então crer no Senhor, mas crer também no Senhor Jesus. Agora, Jesus dá esses dois conselhos para os seus discípulos, para nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, mas faz uma promessa. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Aonde é a casa do seu pai? O céu. A extensão do céu é muito grande. As pessoas acham que o céu é um local arcaico, pacato, pequeno. O céu, meus irmãos, nós temos um pensamento, uma imaginação como será o céu. Mas eu tenho certeza que o céu será um lugar de grandes surpresas. Se nós queremos ir para lá porque é um lugar bom, então Jesus dá essa esperança para os seus discípulos, para a igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então o céu é um lugar de morada, de moradas. O céu, meus irmãos, foi preparado para os salvos, para aqueles que perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O céu é para aqueles que perseveram, para aqueles que lutam, para aqueles que são determinados, para aqueles que não olham para trás, como fez a esposa de Ló, que olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Saiba que o nosso objetivo é o céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então existe uma morada para você, para mim. E Jesus disse assim: se não fosse assim eu vos teria dito. Jesus está afirmando que na casa de Deus, na casa do Pai, no céu, existe muitas moradas. Pois vou preparar-vos lugar. Preste atenção, na realidade, as casas, irmã Eliette, já estão preparadas. Agora o Senhor só vai preparar o lugar. Qual é a casa que nós vamos morar? Já preguei muitas vezes dizendo que o Senhor foi preparar casas. Na realidade, quando a gente ler aqui o texto, as casas já estão lá. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Então o Senhor vai preparar o lugar. Quando nós chegarmos lá, Ele vai colocar cada um no seu devido lugar. Cada um na sua respectiva casa. Quem tem essa esperança, levanta as mãos e diga glória a Deus. Então persevere. Não deixe nada neste mundo roubar a tua atenção. Seja dívida, seja problema familiar, seja problema conjugal, seja problema ministerial, não deixa nada roubar a tua atenção. Teu foco é o céu, porque na casa do Pai há muitas moradas. Jesus já foi preparar este lugar. Estas casas já estão preparadas para mim e para você.
mas aquele que persevera até o fim, diz a Bíblia, guarda a tua coroa, para que ninguém roube a tua coroa. Irmão, persevere. Como é que você deve perseverar? Vindo na igreja, quando vê que os fins dos tempos está se aproximando, congregai-vos. Como é que você se prepara para você entrar nesse lugar? Amós escreveu dizendo, prepara-te, Israel, para se encontrares com teu Deus. Se prepare na oração, na consagração, vivendo uma vida de santidade ao Senhor, renunciando o mundo, se aproximando mais de Deus, pedindo para que Deus possa multiplicar o temor que há no seu coração, para que Deus possa blindar o teu coração, que você possa guardar a palavra do Senhor, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quem tem essa esperança de um dia morar com o Senhor na eternidade? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Verso 3. E se eu for, como ele já foi, Jesus já foi, e vos preparar lugar, o lugar já está preparado, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aqui Jesus deixou uma promessa da volta iminente, que nós chamamos do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer, e o arrebatamento será como piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, questão de 5 a 7 milésimos de segundo. Neste exato momento você piscou várias vezes você já piscou. O arrebatamento será muito rápido, será comparado como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, muito rápido. Então Jesus voltará, para levar quem? Levar os fiéis da terra. Diz a Bíblia Sagrada, meus olhos procurarão os fiéis da terra. Vale a pena a gente ser fiel, está esperando a volta do Senhor Jesus. Paulo escreveu dizendo que naquele dia, ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, e assim subiremos nas nuvens, estaremos para sempre com o Senhor. Quem tem essa esperança do arrebatamento, meus irmãos? Quase não se fala mais sobre o arrebatamento, mas Jesus disse, se eu for, e ele já foi, vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha aqui para mim, meus irmãos. Percebam que a vontade do Senhor Jesus sempre foi estar perto do seu povo. Enquanto ele estava aqui, ele estava perto do seu povo. Seus discípulos estavam do seu lado. Então Jesus, sabendo que seria assunto aos céus, ele dá essa esperança, porque os discípulos com certeza ficariam órfãos, ficaria sem a presença dele. Só que ele rogou ao Espírito Santo. No versículo 16 do capítulo 14, versículo 16, ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus foi. Assim que Jesus foi, depois de 40, 50 dias, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está preparando a igreja para esse grande dia glorioso, irmãos. Esta alegria que você sente é gerada pelo Espírito Santo. Essa vontade de vir na igreja é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi, mas não nos deixou órfãos,
da sua presença, o Espírito Santo está no nosso meio. Por isso que nós precisamos darmos, meus irmãos, liberdade para o Espírito Santo e não entristecê-lo. Paulo escreveu dizendo: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o grande dia da redenção, ou seja, para o grande dia do arrebatamento. Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pois bem, Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo, mas ele voltará. Observe bem que a vontade do Senhor sempre é estar perto do seu povo e seu povo perto dele. Verso 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, ele toma para si. Que dia vai ser este dia glorioso? No dia do arrebatamento da igreja, para que onde eu estiver, ou seja, nas moradas do Pai, nos lugares que ele já foi preparar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Digam graças a Deus. Verso de número 4: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Quando Jesus disse isso, meus irmãos, Tomé indagou Jesus, fez uma pergunta ao Senhor. Disse-lhe Tomé, verso 5: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé andava com Jesus, irmã Fátima, mas ainda não tinha certeza do caminho, não tinha certeza da salvação. Tem crentes que andam com Jesus, mas ainda não tem certeza do caminho, não conhece o caminho, não tem certeza do caminho. Paulo escreveu dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os salvos, que têm intimidade, que têm comunhão com o Senhor. Tomé andava com Jesus, mas ainda não via Jesus como Salvador, ainda duvidava da pregação, dos ensinamentos do Senhor Jesus. Tem crente assim, está dentro da igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20, 30 anos, e ainda duvida da salvação. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Coloca o grupo seleto de Jesus na mesma barca da sua dúvida. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou, olha só, verso de número 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus aqui está declarando o único meio para o homem ser salvo, o único meio para o homem entrar na eternidade é através dele, é aceitando ele como o único e suficiente Salvador. Não é através de um santo ou de uma santa, através de Maomé, através, meus irmãos, dos fundadores das religiões, não. É através de Jesus. Eu sou o caminho. Não existe caminhos que levará o homem para a eternidade. Só um caminho. E Jesus apresenta: entrai pelo caminho estreito e apertado, que conduz o homem para a vida eterna. Mas o caminho largo, espaçoso, conduz o homem para a perdição. Então Jesus é o caminho. Existem muitos caminhos que levam o homem à perdição. O caminho das drogas, o caminho do alcoolismo, do tabagismo, da prostituição, o caminho do adultério, o caminho dos jogos, o caminho de tantas outras coisas, meus irmãos,
que leva as pessoas para a perdição. Agora, só existe o caminho que leva o homem para a vida eterna, e esse caminho é Jesus Cristo. Quando alguém aceita Cristo como Salvador, quando alguém confessa os seus pecados, recebe o perdão, seu nome é escrito no livro da vida, esta pessoa tem garantia de vida eterna. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então quem conhece a Jesus, logicamente vai conhecer o Pai. Quem tem Jesus tem o Pai. Quem não aceita Jesus não tem um Pai. Esta conversa das pessoas que dizem assim: eu já aceitei a Jesus desde criança. Não sei se vocês já ouviram isso. Desde criança eu já aceitei Jesus. É mentira, meus irmãos. Desde criança eu já sou de Deus. Não. Tem que haver uma confissão. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Digam graças a Deus por isso. Então Jesus diz: se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem está me vendo, quem me conhece, conhece o Pai. Porque eu vim do Pai, saí do Pai, vou para o Pai. E hoje o nosso Senhor Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Quem acredita, diga glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, para finalizar nesta noite, meus irmãos, não se turbe o vosso coração. Amém? Não turbe o seu coração. Não fique atribulado, achando que você vai perder a sua salvação, a não ser que você não estreitar o seu relacionamento com o Senhor. Credes em Deus, mas credes também em mim. Deposite a tua fé no Senhor Jesus. O mundo está pegando fogo. O mundo está pegando fogo, como diz o ditado. Mas se você está alicerçado no Senhor Jesus, fica tranquilo. Descansa teu coração. Espera nele. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém? Porque na casa de meu Pai, ou seja, no céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar lugar. Jesus já preparou, porque Ele já está lá, já está preparado. O meu e o seu lugar depende de cada um de nós, se nós queremos ir para o céu, porque existe o livre-arbítrio. O Senhor não vai, meus irmãos, forçar ninguém para entrar no céu. Ele mesmo diz na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Ele está na porta, batendo. Ele é tão educado que ele está batendo na porta. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração. Jesus está batendo na porta de muitas pessoas. Pastor, Jesus já bateu há muito tempo, já entrou na minha vida, no meu coração. Graças a Deus que Ele já entrou na sua vida. Aleluia! Porque você agora tem o Espírito Santo na sua vida. Fica tranquilo, meu irmão. Seu nome está escrito no livro da vida. Quem tem essa certeza, levanta as mãos e dá um brado de glória a Deus. Agora, no dia do juízo final, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, vai abrir os livros, mas também vai abrir o livro da vida. E diz a Bíblia: e se o nome não foi achado escrito no livro da vida, esse tal será lançado no lago de fogo, aonde está Satanás, seus anjos caídos, o falso profeta e o anticristo. Levante sua mão direita e diga: Jesus, tenha misericórdia de mim. Me ensina, Senhor,
a te obedecer, para que meu nome não seja arriscado ou apagado do livro da vida. Preste atenção para me encerrar. Existem muitas coisas de suma importância aqui na nossa vida, sim ou não? Nossa família. A gente sempre diz que a nossa família é o nosso patrimônio, mas também individualmente cada um de nós temos um patrimônio. Que patrimônio é esse? O nosso nome. O nosso nome. Aqui na terra a gente luta para zelar pelo nosso nome, sim ou não? Alguém com seu nome no SPC, no Serasa, inadimplência, é dificilmente, meus irmãos, ter crédito na praça. Sim ou não? Muitas vezes o nome da pessoa vai para o SPC, vai para o Serasa, para os órgãos de inadimplência, que coloca na inadimplência, não porque você é mau caráter. De repente aconteceu alguma instabilidade financeira, alguma coisa aconteceu e você acabou não conseguindo sanar os seus compromissos, seu nome foi. E quando isso acontece, você fica decepcionado, decepcionada e luta para pagar a sua dívida para que você possa recobrar outra vez o seu nome, para que você possa ter crédito na praça. E é tão legal você chegar numa loja, você chegar num lugar e o seu nome passar. Você tem crédito para comprar um carro, uma moto, você tem crédito para financiar uma casa. Ou seja, quando alguém luta pelo seu nome, preserva o seu nome, você vai ter crédito na praça. E por que não lutar e preservar o nome no livro da vida? Se aqui na terra, de vez em quando o ser humano é reprovado com o seu nome, porque o seu nome está em inadimplência, e quando chegarmos no céu, o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, não tem nada a ver com dívida, viu, irmãos? Mas é a dívida espiritual. Como é que o nome se torna inadimplente nos céus? Quando nós não fazemos a sua vontade. Quando nós pecamos e não confessamos os nossos pecados. Quando viramos as costas para Deus, automaticamente o nosso nome vai se esvaindo, vai saindo do livro da vida. Então zele, assim como você zela do seu nome aqui, zele do seu nome espiritual, zele da sua vida espiritual. Não saia nem para a direita e nem para a esquerda, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas continue focado na presença do Senhor, porque na casa de meu Pai, na casa de Deus dos céus, há uma morada especial para mim, há uma morada especial para você. Quem está entendendo, diga glórias ao nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus por esta palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.